Você já se perguntou como seria o mundo se todos praticassem a empatia? Vivemos no planeta Terra, que emana a energia da dualidade: Sol, Lua, homem, mulher, dia, noite, certo e errado. Dessa forma, é natural se manifestar o oposto da empatia, que é o que mais estamos vendo nos últimos tempos. Por isso, te convido a aplicar a empatia. Você terá a oportunidade de ver o seu poder, que é incrível. Ela nos permite ver além das diferenças, ver além dessa dualidade que é emanada do planeta Terra. E ela permite nos conectar com outras pessoas de maneira profunda e significativa. E eu ajudo a transformar questionamentos em comunicação assertiva através da empatia. Você verá o seu mundo mudar. Vou te contar um caso real que eu vivenciei no meu começo de carreira, dentro de uma grande empresa. Essa empresa eu trabalhava na área de informática, na área de TI. E lá eles perceberam o quanto eles diziam para mim que eu era simpática. Eles falavam assim: Sandra, você é extremamente simpática. Só que hoje, depois de estudar tudo que eu estudo, eu digo e afirmo que eu era empática. Eu praticava empatia. Então, meu papel era, neste caso específico que eu vou contar para vocês, era treinar, fazer com que o vice-presidente da empresa entendesse a importância do computador, dos sistemas de informática, para que ele pudesse assinar, liberar a compra e a instalação de equipamentos para todos que estavam sob a responsabilidade dele, sendo que tinham 5 vice-presidentes. 4 já tinham instalado em toda a empresa. Toda a empresa, todos os funcionários estavam com computadores sendo treinados e usando o equipamento para melhor produção, produtividade nas suas atividades. Isso deve ter ocorrido mais ou menos em 89, por aí. Foi na época de 80, na virada para 90, 1990, né? Então, só esse executivo que não tinha autorizado a compra dos equipamentos para todos os seus funcionários. Então, meu chefe marcou e eu teria que ir até lá e convencê-lo, né, explicar como é que se usa o computador, para que se usa. Então, o que eu fiz no dia que estava agendada a reunião com ele? Eu cheguei lá, na porta da sala dele, não entrei, né? Eu dei uma batidinha na porta e falei assim: eu sou a Sandra, da área de informática. Parei. Ele fingiu que não me viu, ficou quieto. Aí, depois de um tempo, acho que uns 3 minutos depois, ele falou assim: pode entrar. Aí, assim, sério, pode entrar. Eu entrei, cheguei próximo da mesa dele, não sentei, fiquei em pé. E ele, assim, lá mexendo nos papéis, nas gavetas, fingindo que não me via ali. Aí eu fiquei esperando. Aí ele falou assim: pode sentar. Aí eu sentei e fiquei esperando. Aí ele virou a cadeira, né, para me olhar, olhou frente a frente comigo e falou: o que que você precisa? Quando ele fez essa pergunta, o que eu preciso, imediatamente eu me coloquei no lugar dele. Ali eu já estava exercendo a empatia. Só que as pessoas falavam que eu era simpática, por não entender a diferença da palavra empatia, atitude, empatia, simpatia, apatia. As pessoas não pensam sobre isso, nem eu pensava. Eu falava, tá bom, sou simpática. Né? Depois de muito tempo, depois de estudar,
é que eu fui entender que o que eu estava praticando era empatia. E aí eu falei para ele assim: eu preciso entender o que o senhor vai, como é seu dia a dia, o que seria colocado no computador. Então eu devolvi a pergunta para ele. Vejam, ele perguntou: o que você precisa? Eu preciso entendê-lo. Aí foi uma grande chave. E aí ele quis conversar, contar um pouco da história dele, e aí ele me contou que as pessoas que iam lá eram mal educadas, ele usava essa palavra, iam sentando, mexendo nas coisas dele, colocando o computador, isso era extremamente irritante, ele falava assim. Então, mais eu ouvia, sempre ouvindo. O que ele está dizendo? O que ele precisa? E aí eu comecei a traçar um comparativo com ele, de forma pedagógica, da mesma forma que os professores fazem, pedagogia. Sensacional. Sempre que puderem, usem da pedagogia, independente da área que vocês trabalham. Usem da pedagogia. Então, eu comecei a traçar um comparativo com o carro. Então, ele era um senhor, eu era uma jovem. Eu tinha na casa de 25, 26 anos. E ele era um senhor, ele já tinha uns 72. Eu lembro bem a idade que ele falava: eu tenho 72 anos. Ele gostava de falar isso. E aí eu perguntei para ele: o senhor dirige? Ele respondeu que sim. Aí eu falei: como foi dirigir a primeira vez? Como foi dominar a embreagem, né? Porque o carro com pedal de embreagem, como foi isso? Ele deu risada, aí ele contou, ele começou a se relaxar e se entregar. Neste momento, eu sabia que eu estava abrindo. Eu tinha uma intuição muito grande e eu sabia que ele estava abrindo para o ouvir. Ouvir. Eu precisava que ele me ouvisse. E aí eu consegui dar risada com ele, relembrar algumas situações. E mais interessante, ele falou: como eu gostava e queria dirigir, eu venci. Não foi difícil. Mais uma informação para mim. E aí eu avancei um pouquinho no que era o meu objetivo: levar a informática, explicar, né, como o computador funcionava. Ele ouviu um pouquinho, e em seguida ele já fechou de novo. Então, era que nem um portal, ele abria um pouquinho e fechava. Então, eu marquei outro dia para continuar. Saí da sala dele, agradeci. O que eu pensei? Ah, eu tenho que levar uma bala, uma coisa gostosa, né, para adoçar. E aí eu fui na Copenhague e comprei aquela bala de leite maravilhosa, aquela bala deliciosa. Eu nunca ouvi uma pessoa falar que não gosta daquela bala, mas enfim, né? Não é 100% que gosta, eu sei disso. E aí, o que eu fiz? Levei um pacotinho de bala no próximo encontro, da mesma forma, parei lá na porta, ele falou: entra. Aí ele: senta. E aí, eu esperando ele, eu abri a bolsa e abri uma bala. E ofereci. Consumi uma bala e ofereci a ele. Ele: eu quero. Eu coloquei o pacotinho de bala na mesa. E ele começou, uma, outra. Ele pegou todas as balas. O que isso estava dizendo para mim, gente? Me ajuda aí, escreve aí no chat. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo: estou ansioso, estou com medo. Esse doce, esse colinho está fazendo a maior diferença. O que é isso? Empatia. É empatia. Então, qual era a minha responsabilidade? Qual era a minha missão? Fazer com que ele entendesse o computador, para que serve, para que ele assinasse os papéis, autorizasse que a empresa comprasse os equipamentos para que todos os funcionários pudessem usar. Os funcionários jovens e ele idoso.
E todo mundo revoltado, porque só eles, só aquele grupo de pessoas estavam desatualizados. Todo mundo gritando lá, pedindo para usar o computador. Aí, o que eu fiz? Avancei mais um pouquinho. Eu falei para ele assim: o senhor usa cartão de crédito? O senhor usa cartão de débito? Aquele caixa eletrônico? Ele falou para mim: eu tenho esse cartão, mas eu detesto. Eu tenho que te falar a verdade, eu não sei, me dá nervoso, eu detesto. Me dá gastrite, eu estou tratando gastrite. Ele falou para mim que ele tratava a gastrite. Falou o remédio que tomava, o médico que ele ia. Ele contou a história da vida dele, contou a história da filha dele. E aí eu falei, mas o senhor tem que usar o cartão. Aí ele pegou e falou, então, a quem faz tudo é minha secretária. Ah, eu fiz para ele. Então, o senhor não precisa fazer. O senhor está numa posição que o senhor só tem que entender. Então, é a mesma coisa aqui com o computador. O senhor não vai ter que digitar, o senhor não vai ter que fazer nada, abrir arquivo, não precisa. O senhor só tem que entender. E tem que entender como funciona para que a sua funcionária faça. E o senhor peça a ela. Olha que simples, gente. Ele estava numa posição de decisão. E aí eu fui cativando em cada encontro que eu tinha. E em 3 meses, mais ou menos, estava tudo instalado na empresa toda. Todo mundo usando computador, e na época era o microcomputador, né? Já estava na época do microcomputador, e toda essa linha da Microsoft, que é o Windows, que é o Word, Excel. Então, foi uma revolução, foi uma quebra de paradigma, e através da empatia. Então, sempre é importante lembrar que quando a gente tem muitos questionamentos, muitos nãos, a gente consegue transformar através da comunicação assertiva e através da empatia. É isso que eu quero que você comente aqui embaixo, que você fale para mim. Como é que têm sido os questionamentos na área que você trabalha, no seu convívio familiar? Como é que tem sido? Então, vem que a gente vai trocando informações. Nós vamos construindo um novo caminho, porque nós, brasileiros, estamos instalados na cultura da triangulação. O que é a cultura da triangulação? Eu automaticamente te coloco lá do outro lado. Ó. Se eu estou aqui, automaticamente você está lá do outro lado. E automaticamente eu preciso de alguém para resolver aqui em cima. Existe um estudo que fala que quem resolve as questões na nossa cultura, que é litigante, são os que começam com a letra P. Pai, professor, pastor, padre. E eu, que vim para mediação e conciliação, vou te dar mais umas letras aí de quem resolve. O juiz, o desembargador. E através da mediação e a conciliação, a gente pode resolver através da comunicação assertiva, do diálogo, da negociação. Mas eu, como mediadora, na postura de mediadora, eu uso da empatia. Uma, porque ela já é inerente ao ser humano. A empatia, todos nós nascemos e temos os neurônios espelhos, eles estão aqui. Eu falo muito sobre isso. E aí, o que acontece? Os neurônios espelhos, eles imitam, eles estão espelhando o que nós estamos recebendo. E isso é importante entender, é muito importante. Então, eu quero fazer alguns exercícios com vocês no decorrer de todos esses encontros que eu vou tendo. Então, observe para mim, se concentre, se concentre. Olha aqui.
O que você sentiu com essa minha expressão facial? Te intimidei? Gerou medo? Então, é uma coerção. Então, presta atenção na sua expressão para com os outros, porque às vezes a gente sai imitando sem se dar conta. Agora, outro exercício, se concentre e vamos lá. O que você sentiu? Você sorriu? Então eu te convido, faça esse exercício saindo daqui. Você vai encontrar alguém. Ah, no ônibus, no metrô, dê um pequeno sorriso e veja a reação da pessoa. Depois você volta aqui no meu vídeo, no chat, e escreve que você testou. Eu quero, eu estou te pedindo para você testar. Eu sou uma pessoa que sou da prática, eu não sou da teoria. Chega de um monte de papel, e os papéis estão lá, e cadê a prática? Estão aonde? Um abismo. Eu quero conectar, eu quero ponte, prática com teoria. Então, é isso que eu faço. É isso que eu quero te convidar. Teste e depois venha me falar. Escreva aqui no chat. Porque se você deu esse sorriso lá no metrô, lá no ônibus, lá no seu colega, no elevador do prédio, com seus colegas de trabalho, teste e veja o resultado. Para um pouquinho e falar, bom dia a todos. E depois me contem. Eu preciso que façam esses testes, porque daí você vem conversar comigo e nós vamos trocando percepções. E é nesta troca que há ampliação, é nesta troca que nós ampliamos as nossas ações, os nossos conhecimentos, as nossas percepções. É aí que a gente começa a fazer movimentação no meio, levar a diferença. E aí eu quero trazer mais alguns pontos sobre empresas, porque eu comecei falando do executivo, né? Então, dentro de uma empresa, uma relação profissional que eu tive, né? E agora eu quero te convidar a você pensar junto comigo. Então, nós estamos fazendo aqui um exercício de pensamento. Quais empresas que praticam a empatia, que usam da empatia, que elas nasceram pela empatia? Me conta, me fala aí, escreve. Eu vou gostar de ler. Então, eu vou exercitar esse pensamento. Vamos lá numa determinada situação. Eu, né, já com os cabelinhos brancos aqui, sou dessa época, que ia alugar um vídeo, né, uma fita de filme, de vídeo, numa locadora para assistir no final de semana. Você é dessa época? Porque se você é jovem, você nem sabe do que eu vou estar falando, mas você pode perguntar para pessoas com mais idade como que era naquela época. E olha que eu estou falando do que 30 anos atrás, 40? Acho que 30, né? Anos atrás, pouco tempo, né? Então, prestem atenção como tudo muda rápido e a gente não se dá conta disso. Então, o que que acontecia? Chegava o final de semana, principalmente no inverno. Ai, aquele frio, previsão de chuva. Ai, vamos alugar umas fitas de vídeo, vamos pegar uns filmes. Era assim que a gente falava. Vamos pegar alguns filmes para assistir? E aí a gente ia na locadora, pegava os filmes. Na promoção, pegavam várias e ia devolver no domingo. A devolução era no domingo até 11, 11h30, meia-noite, depende da locadora. E o pré-requisito para devolver as fitas tinha que ser rebobinada. Nossa, você sabe o que é rebobinar? Você é dessa época, aqui ó, os cabelinhos brancos. Você é mais ou menos da minha idade? Então você sabe o que é rebobinar. Se você não sabe o que é rebobinar, joga lá no Google, você vai dar risada junto comigo. Agora estou rindo dessa época, né? E aí chegava no domingo, às vezes frio, chuva, e a gente tinha que levar aquelas fitas, devolver as fitas na locadora. E, às vezes,
a gente não queria ir. Então, começava assim, vai você, vai você. E com isso, a gente falava, vamos nós dois, vai, vamos lá devolver. E aí a gente ia de carro, e às vezes chovendo, tinha que andar um pedacinho, né, da rua até dentro da locadora ou do estacionamento, né, depende da locadora. E às vezes a gente tinha que abrir o guarda-chuva, ou a chuva estava muito forte, molhava os pés, ou a gente, nem vou abrir o guarda-chuva, molhava um pouquinho o cabelo, até um pouco os ombros, e a gente devolvia. Ou no outro dia era bem complicado, porque normalmente eu saía muito cedo. Eu saía de casa às 6h10 da manhã, a locadora estava fechada. Eu ia trabalhar longe da minha casa. Depois eu ia direto para a faculdade. Aí eu chegava de novo meia-noite, então eu não ia conseguir devolver. Aí eu ia ficar segunda, terça, quarta, ou eu ia ter que encaixar para devolver. Então, por isso que a gente saía no domingo à noite para devolver. Mas teve alguém que pensou sobre isso. Alguém que passava essa situação, como eu passei, e como alguns de vocês passaram. E eles começaram a criar o que é chamado de streaming. Aí tem streaming de música, de filmes, de séries, e tem várias. E se você for ver a história de um deles lá, você vai ver quantas dificuldades para quebrar o paradigma, para sair dessa situação, para trazer para uma nova modalidade. Então, tudo que muda, tudo que é novo, gera um impacto. Lembra da dualidade do planeta Terra? Né? Não quero sair do que é o comodismo, então cria a oposição. Não, é difícil, eu não quero. E hoje, você poderia escrever aí quais são, aonde você assiste filme, quais são os streams que você paga por mês para assistir os filmes. Então, eu poderia citar algumas delas. A Netflix, a Prime, né? A Globo, tantas outras. Então, elas foram o quê? A pioneira, a primeira, ela usou da empatia. Ela se colocou no nosso lugar. Então, foi uma empresa que sofreu para colocar a ideia dela no mercado, mas ela fez a diferença. E nós, nos colocando nessa situação, tendo essa oportunidade, a gente sente o quanto a gente foi ouvido. Então, isso é muito interessante. Eu poderia trazer inúmeros exemplos para vocês. Né? Então, eu trago, sempre eu vou trazendo um exemplo hoje, outro amanhã, e outra história que eu vou contar para vocês. E assim, a gente vai lembrando e observando como é que está acontecendo aí no meio. E com isso, eu posso dizer, eu afirmo, que nós somos agentes transformadores de questionamentos. Só que nós estamos encurralados, parados numa cultura litigante, numa cultura de buscar alguém para poder resolver nossas questões, na cultura do triângulo dramático. Joga no Google. O que é o triângulo dramático? Observa, observa o que está acontecendo em todo lugar. E aí você pode fazer diferente. Você pode gerar comunicação diferente através da empatia. Você pode fazer uma revolução nos seus relacionamentos, porque nós também temos o que eu gosto de um jargão que eu vou falar aqui com vocês. A gente rouba demais o tempo dos outros e os outros roubam o nosso tempo. Nós não nos damos conta do roubo de tempo. Se eu pensar no tempo, olha para o tempo. O que o tempo é? Ele é único, ele é linear, não volta mais. E por que a gente fica com conversa inútil? Por que a gente fica usando do contraponto para ficar na conversa com as pessoas ou atacando as pessoas? Ou a gente fica no silêncio.
E aquilo vai entrando, entrando, entrando dentro da gente, até uma hora que explode. Explode aonde, gente? No SUS, no médico, na medicina, ou no Tribunal de Justiça. Eu estou falando alguma coisa incoerente? Eu quero que você fale para mim. O que eu estou falando tem coerência ou é incoerente? Então, somos nós que estamos construindo em pleno voo o que nós queremos ver. Então, o que eu quero ver? Um relacionamento melhor, com uma comunicação mais leve, porque você pode ter outra opinião e se opor ao que eu estou dizendo. Mas o que a gente vê aí, em pleno século XXI, é assustador. Não deveria estar acontecendo mais. São as guerras. Olha lá, Ucrânia, Rússia. Olha lá, Israel e a Palestina. O que nós estamos construindo? Volta no tempo, pensa na história. Como era lá atrás? Por que está acontecendo guerras ainda? Porque somos nós que estamos construindo isso. Você até pode falar para mim, não, Sandra, eu sou da paz, eu não crio guerra. É, realmente, eu também não quero guerra. Mas está acontecendo. Então, onde nós estamos falhando? Nós estamos deixando de levar uma comunicação assertiva através da empatia, nós estamos deixando de entender os neurônios espelho, porque o que é visto é sair sendo imitado. Né? Então, nós fizemos um exercício bem básico, bem simples aqui. Então, o que é que nós estamos construindo? Então, nós estamos olhando como estamos nos comunicando, porque às vezes a gente tem raiva, eu também tenho. Tem hora que dá vontade de gritar, falar um monte, eu também tenho. Né? Mas não, como que eu construo um novo? Como que eu construo um bom relacionamento? Fazendo da mesma forma? Fazendo, repetindo falas e conversas que a gente já conhece e já sabe o resultado? Não, né? Então, por isso que eu estou aqui, estou tentando, estou fazendo, estou tentando levar a informação para você. Eu estou construindo a nova ideia junto com você. E eu quero que você e também faça isso, que você comece a transformar questionamentos em comunicação assertiva através da empatia. Obrigada e até o próximo vídeo.